Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a corrupção dos inocentes e no final desta mensagem darei a resposta à pergunta 864. Todos nós valorizamos a pureza. Lutamos contra a poluição do meio ambiente. Insistimos em alimentos preparados em lugares limpos. Filtramos água ou compramos de fontes confiáveis, desejando beber somente o que é saudável. Até usamos guardanapos quando seguramos sanduíches para não contaminá-los com qualquer sujeira das nossas próprias mãos. Tais preocupações em não ingerir impurezas que podem prejudicar o corpo são insignificantes em comparação com os riscos de impurezas espirituais. Jesus destacou essa diferença quando ele ensinou sobre alimentos. Os judeus, preocupados em guardar cuidadosamente a lei do Antigo Testamento, foram super cautelosos em relação às comidas e até os utensílios usados para comer e beber. Jesus explicou para seus discípulos o perigo maior da contaminação espiritual. Ele disse em Marcos capítulo 7, começando no versículo 18, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Com a nova aliança de Jesus, as leis sobre comida seriam removidas. Por isso, Marcos comenta, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus se preocupou principalmente com o coração do homem. Um coração puro depende da vigilância de cada um. Jeremias, profeta de Judá, que pregou 600 anos antes de Cristo, transmitiu o convite divino em Jeremias 4, versículo 14. Ele disse, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Encontramos o mesmo desafio no Novo Testamento. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, encontramos estas palavras. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pessoas rebeldes contra Deus encontram algum prazer perverso em corromper os inocentes, envolvendo-os na sua iniquidade. Profetas eram mensageiros de Deus e nazireus eram pessoas que tomaram votos especiais de pureza para servir ao Senhor. Entre outras coisas, não tocavam em vinho. Deus usou esses servos para ajudar seu povo, mas eles rejeitaram os mensageiros e tentaram corromper os puros. Diz Amós, capítulo 2, versículo 12, mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Até os dias de hoje, um dos principais alvos das tentativas de corromper os inocentes é a classe humana mais vulnerável, as crianças. Observamos em muitos países campanhas educacionais que procuram doutrinar crianças para aceitar conceitos politicamente corretos, mas espiritualmente errados. Alguns pais, se considerando mais iluminados e inteligentes do que o próprio Deus, apoiam as correntes populares sem nenhuma preocupação com a vontade do Criador. Assim, ensinam os seus filhos padrões de ética e moralidade baseados em preferências da maioria
ideias humanas sujeitas às mudanças da opinião popular. Jesus avisou sobre o grande perigo desse tipo de conduta irresponsável que corrompe os inocentes. Depois de falar sobre a humildade das crianças, ele disse em Mateus capítulo 18, versículo 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. A Bíblia claramente afirma que os padrões de conduta moral foram definidos por Deus. O papel humano é de obedecer e ensinar os preceitos revelados por Deus. Não cabe ao homem criar seus próprios padrões. Jeremias escreveu em Jeremias capítulo 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Em nossas próprias vidas e na influência que exercemos sobre outros, devemos viver cientes do sábio conselho dado 3.000 anos atrás, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você acertou a pergunta 864? Na carta aos Filipenses, Paulo afirma que, para ele, o viver é Cristo e o morrer é alternativas. A, descanso. B, recompensa. C, lucro. Ou D, alegria. A resposta certa, alternativa C, lucro. Diz Filipenses capítulo 1, versículo 21, nas palavras de Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, particularmente, seria melhor morrer e já ir para a presença do Senhor. Mas, se ele continuasse vivo mais um tempo, poderia servir a Cristo aqui e ajudar outras pessoas na mesma caminhada para o céu. E a nova pergunta do dia: verdadeiro ou falso? A Bíblia diz em Gálatas que aquilo que o homem semear, isso também colherá. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A pureza é importante. A pureza nos alimentos, a pureza do meio ambiente, mas especialmente a pureza do coração. Vamos guardar o coração e vamos evitar qualquer coisa que possa corromper e poluir o coração dos outros, especialmente pessoas inocentes e vulneráveis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.